Adalto, e você faz parte do time também. O que você falar aqui, o pessoal curte muito, o pessoal do chat já fica animado quando você tem, né, agenda para fazer parte aqui do nosso programa. Seja muito bem-vindo, viu, querido? Obrigado, obrigado. Gostei da sua introdução aí, você falando do Albert, né, também, da pouca inteligência, né, de chamar o Sacha. Gostei, a gente vai abordar sobre isso. Você acha que vai ser... Você falou que o Albert melhorou nas enquetes? A gente deu um giro agora aqui na produção, no Votalhada, aliás, daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar. De ontem para hoje, o Albert evoluiu aí quase 4 pontos percentuais. Poxa vida, é um absurdo? Não é um absurdo, né? Calma lá, não é um absurdo. Mas, tendo em vista que a Babi também não tem uma porcentagem muito alta, acho que ela tá com 22, 23%. Ele saiu de 10 para 14, né? Dá pra gente sonhar, dá pra sonhar. Quem tá torcendo pro Albert aí, eu acho que não tá definido, Adalto. Você acha Não que já tá, não. era? Você acha que a Babi já ficou e o Albert já rodou? Não, assim, não acho não. Não tá nada definido. Eu acho que hoje vai ser daqueles dias que vai ser por pouco, embora eu acho que a Babi mereceria sair com uma porcentagem menor. Acho o Albert chato. Albert é chato, mas a Babi, pelo amor de Deus, né? O jogo dela ali, que não é jogo, é horrível a postura dela ali dentro. Só que eu acho que hoje vai ser daqueles dias que vai ser definido por pouco, talvez seja daqueles dias até que a Galisteu fale no programa que a votação está muito acirrada e que cada voto faz uma diferença. Eu acho que hoje pode estar nessa pegada. O Sacha, com certeza, né, obviamente vai voltar lá com seus talvez 70%, a gente não vai saber hoje o percentual de quem fica, né, mas provavelmente o Sacha vai vir lá em cima com percentual alto, por ele ser o favorito e também por ele não estar dividindo o voto. Não tem ninguém do G4 além dele. Então tem essa questão também. Nas enquetes semana passada, o Gui estava disparado. E ele nem era o favorito, ele era o representante do G4 ali na roça da semana passada. Então, hoje, sem dividir votos, sendo o Sacha e sendo contra o Albert e a Babi, eu acho que o percentual do Sacha vai ser muito grande. Na final a gente vai falar, porque na final eles vão liberar a Record vai liberar todos os percentuais. E aí vai ficar entre Albert e Babi. A questão é a seguinte... A Babi, ela tem uma torcidinha ali, não é uma torcida dela, mas ela talvez tenha um respingo ali da galera do Zé Love, da Fernanda, que está aqui fora, e eles estão ativos nas redes sociais, né? A Fernanda e o Zé Love seguem... O Albert não tem ninguém. O Albert não tem ninguém. O Albert não tem ninguém. Ele era desse grupinho ali, só que ele nunca foi tão fiel quanto a Babi. E o Albert se colocou um tempo atrás, um pouquinho antes do Zé Love ser eliminado. O Albert, ele tinha se colocado, Bruno, não sei se você percebeu, eu falei isso muito com a Cíntia nas lives que a gente faz, ele se colocou como uma terceira via, sabe, tipo, vota em mim, nem Zé Love, nem Sacha, tipo, nem Lula, nem Bolsonaro, sabe, tipo, vota em mim. Ele deu uma de que, tipo, terceira via, sabe quando tem aquela eleição municipal na sua cidade, aí tem 2 prefeitos ali brigando para ir em primeiro lugar, aí tem aquele cara lá que tem 1% de intenção de voto. É a terceira via que ele quis colocar. A terceira via... o Adalto, ele fez isso, no meu entendimento, e aí não sei se você concorda comigo. Primeiro, de uma forma muito tardia, né? O jogo tem 2 meses aí de programa praticamente, ele foi despertar para essa terceira via com 1 mês e meio praticamente. Faz 2 semanas que ele tá nessa de, olha, esqueçam Sacha, esqueçam o Zé Love, tem o Albert aqui com um jogo diferente. E um outro ponto é que ele não é corajoso, né? As atitudes que ele tem realmente eram muito assim por debaixo dos panos, né? Ah, não gosto do Zé Love, o Zé Love não é meu líder. Vai lá e fala na cara dele. Ele ficava sempre pelas costas, sempre ali plantando sementinhas, mas nunca ia para o embate direto. Acho que agora que a água bateu na bunda, né, agora que de fato ele está correndo um risco iminente, né, de eliminação, aí ele desafia nada mais, nada menos que o virtual aí, possível campeão do programa. Ó, quero a roça, eu e você. Vamos nós dois, vamos fazer esse tirateima e tal. Ou seja, foi um furo na água que ele fez aí ao desafiar o cara que voltou de 4 roças. É pouquíssima inteligência para ser educado aqui, Adalto. Para não falar burrice, né? Para não ser um burro assim, né? Pouco inteligente. Vamos usar aqui de uma forma mais educada e mais amena de tratar. Mas você concorda comigo? Concordo. Pô, o cara voltou de 4 roças. O cara tem os aliados dele. Os aliados dele não vão embora. Batem na roça e voltam. Aí chegou o meu momento de encarar uma roça. Pô, dá uma aliviada, vai pra cima da Babi, aponta um erro na Babi, né, que é sua adversária. Não, ele vai bater de frente com o cara que não tem divisão de votos e que todo mundo sabe que tá forte aqui fora.
Exato, não, foi burrice. E quando eu falo do prefeito da cidade, lá no interior, querendo como ser a terceira via, é o 45 do segundo tempo mesmo. Ele vai no último debate, tem aquele último debate para prefeita, e tem aqueles dois que estão favoritos ali brigando, aí chega aquele outro que ninguém conhece, aí, tipo assim, a única coisa que me resta aqui agora é enlouquecer para que eu seja notado. Então aí chega o Albert, tipo, vota em mim e tal. E aí começa, é tudo ou nada, é kamikaze mesmo. Vai para cima do Sasha agora e fala, não, é porque eu queria ir com você mesmo e tal. Sei lá o que ele tá querendo fazer. Ele fala que o Zelov, ele fala pelo fato do Zelov ter saído, o Sasha também pode sair. Ele já falou isso várias vezes lá dentro. Só que nada a ver uma coisa com a outra. É porque eles perceberam que estava muito entre Zelov e Sasha, todo o resto estava insignificante. Saiu o Zelov, que foi por burrice, pela minha análise, a gente falou bastante sobre o Zelov já, saiu o Zelov, e aí ele falou assim, opa, calma aí, pode ter alguém talvez que se ressurja contra o Sasha, entendeu? Mas não, e o Albert nem tem Ziriguidum para isso, sabe? O Ziriguidum, aquela coisa do O carisma, do Borogodó, ele é Borogodó, sem sal. Vamos falar o português claro. sem Falta sal. sal, falta açúcar ali. Sem sal. O pessoal fala que foi ridículo ele ter colocado a cueca na bunda lá para imitar a Luana, não tem? O pessoal fala que aquela cena foi ridícula. Aquilo ali, para mim, foi o auge do Albert na Fazenda, gente. Foi o ponto máximo do cara lá dentro. Não teve nada mais que isso para falar do Albert. Eu Entende? também concordo com você. Uma pena, porque o Albert, né, é um dos poucos caras ali dentro que tem uma inteligência cognitiva mesmo falando, né? O pessoal ali é meio limitado intelectualmente falando. Ele não. Ele é inteligente, tinha uma leitura de jogo precisa, né? Um cara que sabe se posicionar, sabe falar. Só que realmente demorou muito para acordar para o jogo. Agora, o Adalto, eu fico chateado nessa conjuntura atual aí que nós estamos, de uma muito provável eliminação do Albert, que não seja a Babi a eliminada. Eu acho que a Babi contra o Sasha, se nós tivéssemos ali um terceiro roceiro um pouco mais forte que o Albert, o Brasil ia dar a resposta que tanto o grupão quer saber. Né? Se realmente o Sasha ficou queimado com a história lá do dedo na cara, ou se de fato o Brasil não abraçou aquele choro, né? Aquela história que eles tentaram plantar como se fosse, né, uma quase agressão e tal. Essa resposta eu acredito que essa roça não vai trazer pro grupão. Então é capaz deles continuarem insistindo, né, que olha, o Sasha ia bater na Babi, meu Deus, atendimento psicológico. É o gatilho, né, Adalto? É o tal do gatilho. Engraçado que esse gatilho, ele é bem seletivo. Esse gatilho só aparece quando ela recebe algum tipo, né, de apontamento, de ofensa. Quando ela prensa o cara no quarto e chama o cara de tudo e mais um pouco, filho da P, agressor, sua mãe isso, seu pai aquilo, aí não tem gatilho, Adalto. Cadê o gatilho? Ponto. Não, a gente chegou. Ai, isso me irrita. Tem palavras que elas são muito importantes, só que o fato delas serem banalizadas já me irrita. Hoje, uma pessoa que começa a falar sobre empatia, que é uma coisa maravilhosa de ter, mas já me dá uma raiva já. Entende? Já me dá uma raiva, já me dá um ódio já. Que maná empatia? Você vê que a galera que mais tem esse discurso dos gatilhos e da empatia são os que menos são de forma empática, de certo. Tá tudo certo, Bruno? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. É que eu tenho um recadinho para dar, mas depois da sua fala. Conclua, meu querido. Não, então assim, essa coisa de. É um desespero muito grande para ficar sinalizando virtude aqui fora. Eu falo muito sobre isso no meu canal e eu acho que muita gente não consegue entender o que eu quero dizer sobre isso. É porque hoje dá muito like, dá muito engajamento, você fica legal nas redes sociais, você paga de legalzinho na internet. Se você ficar levantando pautas de forma completamente vazia, sem falar nada sobre isso, é porque eu luto pelos direitos, é porque sinalizar virtude, ficar sinalizando o quanto você é uma pessoa boa, o quanto que você tá pelas mulheres, o quanto que você tá pelos gays, pelos negros e pelos nordestinos e tal, e sinaliza. Só que a gente vê a prática e o dia a dia dessas pessoas, eles estão cagando para tudo isso. É só para ganhar reality. Nunca foi, mas só que agora está muito evidente. Não é sobre mulheres, não é sobre tudo mais. Quando a Babi chora daquele jeito na última formação da roça, aquela cena caricata, aquela cena, assim, horrível. Para mim, eu acho que é até interessante para o Sasha manter a Babi lá dentro. Se a Babi continuar, é importante para ele, que é bom que tenha uma figura tão caricata, tão ridícula como a Babi ali, dando ainda esse enredo para ele, tentando fazer, porque virou um desespero. A Gisele também tinha feito na última dinâmica, antes dela ser eliminada, algo muito parecido.
E aí, quando ela é confrontada sobre isso aqui fora, ela chora, ela faz um monte de coisa, entendeu? Mas nunca responde. A questão é a seguinte, a Babi ali, ela fala que ela estava morrendo de medo, tirem esse homem. Só que num dia anterior, o Gilson tinha falado com ela, foi na segunda-feira ou no domingo, não lembro. O Gilson falou com ela, né, sobre a briga, até falou assim, seria interessante mesmo se ele te batesse. Olha. O Gilson falou isso. E a Babi não falou nada. Uai, cadê? Não estava apavorada, mulher? Não estava em pânico? Não estava desesperada que com o homem? Ela chegou a falar que parecia um demônio, que o olho dele ficou vermelho. E aí a gente vê a imagem. Bruno, pelo amor de Deus, não tô falando que foi bonito o que o Sasha fez, não. Tá? Ninguém tá falando isso. E ninguém tá falando que o Sasha